boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais uma reflexão com Emmanuel. Estamos no capítulo 130 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Tristeza, que é baseado na seguinte passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Emmanuel nos diz o seguinte: conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muitos poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então vejam, meus amigos, uma lição curta de Emmanuel, uma página e meia, mas extremamente lúcida e profunda, porque diz com um aspecto muito concreto da nossa vivência aqui na Terra, com um sentimento muito presente em nós, que é a tristeza. Vocês sabem que até a tristeza, há estudos de historiadores de universidades da Europa que nos indicam, nos revelam, que durante a Idade Média era considerado, na tradição da religiosidade cristã, havia um entendimento de que a pessoa não poderia aparentar felicidade, que ela precisava revestir-se de uma máscara de tristeza, porque era isso que se extraía de forma extremamente equivocada das lições do Evangelho. E vejam como, na verdade, a carta de Paulo diz justamente o contrário disso, que há dois tipos de tristeza, a tristeza da terra e a tristeza de Deus. E que a tristeza de Deus, ou a tristeza, segundo Deus, nenhuma relação tem com o choro, com o desespero, com principalmente a inércia. Então, nós não precisamos, como muitos de nós ainda nos confundimos atualmente, para sermos cristãos, aparentarmos aquele aspecto soturno, aquela tristeza, aquela rigidez perante o mundo. Nós não precisamos disso. Jesus era alegria. E muitas vezes nós externamos uma tristeza num passo equivocado, numa compreensão equivocada da vida. E entender essa distinção de Paulo sobre a tristeza é profundamente importante para nós nos colocarmos a par do que nos leva a sentir essa tristeza e para onde nós precisamos caminhar com ela. E isso é um passo muito importante na nossa própria reforma íntima. Daí a importância das reflexões de Emmanuel. Porque, veja, ele vai nos dizer aqui da tristeza da terra, que é aquela tristeza que nós sentimos por perdas de bens materiais, pela incompreensão de um determinado sofrimento aqui na terra, da perda dos entes queridos, da tristeza de nós não termos as nossas ambições contempladas pela vida terrestre. Será que nós estamos hoje vivendo essas tristezas? Porque essas tristezas, Paulo nos ensinava, nos levariam à morte. E o que é a morte aqui entendida?
como o desvio dos sentimentos e como a prisão nesse ciclo reencarnatório a que nós estamos sujeitos há milênios. Porque quando nós nos sentimos tristes pelas circunstâncias materiais da nossa vida, uma tristeza que vem de determinadas vicissitudes e paixões que nós cultivamos dentro de nós, nós não estamos passando de forma correta por provas e expiações aqui na Terra. Nós estamos sim nos reintroduzindo nesse ciclo de reencarnações. Porque veja, se eu tenho uma perda material imensa aqui na Terra, não consigo completar os projetos que eu coloquei para mim mesmo, por exemplo, a nível profissional. E com isso eu entro num ciclo de tristeza, de desespero, de inação, de desamparo. Eu não estou adotando o caminho correto. Porque veja que eu estou contemplando a tristeza do mundo. E a tristeza do mundo nada agrega em mim como ser espiritual. Pelo contrário, ela enseja que eu recomece a tarefa. Para que eu caia e entenda por que caí e como levantar. Então, a tristeza com Deus é a tristeza daquele que se resigna, compreende as suas quedas, sabe lidar com elas, mas acima de tudo sabe que deve se levantar e continuar. Ainda que eu tenha uma tristeza legítima perante dores emocionais, dores psíquicas, eu preciso entender que essas dores são o meu processo de cura, como nos alerta Kardec no capítulo do Bem-aventurados os aflitos no Evangelho segundo o Espiritismo, de que eu compreendo a causa da minha tristeza, trabalho ela dentro de mim e transformo-a na mola propulsora do meu desenvolvimento pessoal. É por isso que quando Emmanuel vai nos definir a tristeza segundo Deus, vai dizer que essa tristeza é daqueles que contemplam a si próprios, consideram a extensão das suas falhas. Vejam, muitas vezes a nossa tristeza vem das falhas dos outros. Quantos de nós não estamos hoje às voltas com sofrimentos causados pelo outro a mim, pela falha que foi do outro, mas que causa em mim a tristeza? Mas a tristeza com Deus é aquela tristeza do arrependimento das nossas falhas, das nossas imperfeições. Porque essa tristeza é a expressão do meu arrependimento. Esse arrependimento vai ser uma estagnação? Não. O arrependimento já está no livro Céu e o Inferno, obra básica da doutrina espírita. O arrependimento é o primeiro passo da minha renovação espiritual. Porque eu me arrependo para depois expiar as minhas faltas e reparar. O arrependimento é o começo de tudo. O arrependimento é o primeiro passo. Essa tristeza, segundo Deus, é a tristeza de quem faz a sua autoanálise sincera, identifica as suas falhas, se entristece com elas, mas a partir daí segue em frente. Para onde? Para a restauração da vida, no presente e no porvir, valendo-se do tempo, dos golpes benditos do esforço, para as novas edificações do destino. A tristeza com a terra olha para trás, mas a tristeza, segundo Deus, olha para frente, porque é uma caminhada enorme para nós prosseguirmos, pessoas para amarmos, projetos para realizarmos, um caminho solar em direção ao nosso melhoramento pessoal. Esse é o nosso destino, gravitar em direção a Deus. É o que diz Paulo no Livro dos Espíritos, em uma mensagem maravilhosa, na última parte do Livro dos Espíritos, gravitar em direção a Deus. Então, meus amigos, vamos refletir sobre as causas da nossa tristeza. Com que estamos tristes e o que fazemos com essa tristeza? Quem sabe, nesse processo de autoanálise, nós não vamos nos libertar de um peso enorme que às vezes carregamos, sem precisarmos, e possamos olhar para frente, para que eventuais quedas do nosso passado sejam, antes de tudo,
propulsores da nossa mudança, para que nós não caiamos de novo naqueles erros, mas sim nos mostremos diferentes, para que sejamos diferentes e sejamos, acima de tudo, com Jesus. Então, agradecendo muito pela paciência de vocês e agradecendo a Jesus pela oportunidade dessas reflexões tão importantes com Emmanuel, eu desejo a todos uma excelente semana, excelentes reflexões e muita força e esperança ao enfrentarem os desafios da vida. Muito obrigado, um forte abraço.